Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A paz de Jesus e o amor de Maria, meus amados. Hoje, dia 7 de abril de 2020, quero aqui partilhar com você esta santa passagem deste santo evangelho. Evangelho de João, capítulo 13, versículo do 21 ao 38. Esta passagem aqui mostra diversas personagens. Jesus é a personagem principal. Jesus está no cenáculo com os apóstolos, com os discípulos. E no cenáculo, Jesus lava os pés dos 12. Inclusive, lava os pés de Pedro, que o negou. Lava os pés de Judas, que o traiu. Pedro disse: Senhor, meus pés tu não vai lavar. Jesus disse: Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não terás partes no reino do céu. Pedro disse: não, Senhor, pode lavar não só os pés, mas todo o corpo. Jesus disse: não, teu corpo está limpo. Precisa de ser lavado é os pés. Jesus lava os pés de Pedro. Mesmo Pedro negando. Lava os pés de Judas. Mesmo Judas traindo. Mas Jesus leva os apóstolos e os discípulos para a mesa. E ali Jesus tem um diálogo, tem um papo transparente, uma conversa transparente com eles. Como Jesus disse no Santo Evangelho, Mateus 7, sim, sim, não, não. Como Jesus disse também ele mesmo em João 8, versículo 32, conhecereis a verdade vos libertará. Jesus fala tudo às claras. Ele não faz nada nas escondidas. Jesus faz tudo na luz. Tudo na luz. Por isso que ele disse em Mateus 10, versículo 26, tudo que será encoberto será reconhecido, será visto, virá às claras. Jesus disse. Então nada fica oculto, escondido, nada. Isso é Jesus que está dizendo, palavras dele. Eu só estou sendo um papagaio pirata, transmitindo aquilo que realmente ele quer que eu transmito para mim e para você. Mas Jesus, nesse diálogo ali, neste evangelho de João 13, versículo do 21 a seguir, Jesus ali diz: um dos 12 que está comigo aqui na mesa vai me negar, vai me trair. Um dos 12 vai me trair. Aí Pedro fala com o discípulo amado que está reclinando a cabeça no peito de Jesus, o discípulo amado João, aquele único que continuou com Jesus, aquele único que ficou com Jesus até a morte de cruz de Jesus, este discípulo amado João, porque foi amado, deixou ser amado por Jesus. Pedro diz: procura quem de nós aqui que vamos trair. Aí João vai e procura Jesus. Jesus não esconde nada. Jesus disse: aquele a quem eu der o pedaço deste pão agora, este que pegar o pedaço deste pão agora. E Judas vai e pega o pedaço do pão molhado. Jesus disse às claras. A partir daquele momento, Judas saiu. O versículo 27 diz aí que a partir daquele momento, o demônio, o Satanás, contaminou o coração de Judas. O coração de Judas foi contaminado. Jesus disse, aí no versículo 28, deste capítulo 13, que tudo agora será consumado. E Judas sai do meio dos 11 e vai à procura de Caifás e Anás, 2 sumos sacerdotes, para entregar Jesus
por 30 moedas, porque foi contaminado, foi tomado pelo mal. Judas, e sai para trair o mestre. E Jesus continua no diálogo com os discípulos, com os apóstolos ali. E Pedro disse para Jesus: Jesus, eu vou convosco. Jesus disse: Pedro, agora tu não pode ir para onde eu vou. E Pedro insiste. Jesus disse: Pedro, agora tu não pode ir para onde eu vou. Depois buscareis vocês. Depois vocês vão comigo. Vai estar lá comigo. Eu buscarei vocês. Pedro disse: Senhor, seguireis tu para onde tu fores. Jesus disse: Pedro, tu me negarás 3 vezes. Pedro: eu, Senhor, te negarei 3 vezes? Jesus disse: sim. Tudo nas claras, olho a olho. Jesus põe tudo em prato limpo diante dos apóstolos, diante dos discípulos. E Pedro nega Jesus. Pedro chega na casa de Caifás e Anás, ou seja, no palácio de Caifás e Anás. Encontra uma senhora e ela diz: Pedro, tu parece com Jesus. Tu parece ser seguidor dele. Pedro disse: não, não sou. A primeira vez. Depois Pedro caminha para dentro do palácio e encontra outra pessoa, um homem, e diz: tu és seguidor de Jesus? Ele: eu não sou. Perto da fogueira, 3ª vez. Pedro disse, interrogado novamente: tu és seguidor de Jesus? Ele falou: eu não sou. E ali o galo canta. Pedro negou 3 vezes e o galo canta. E na 3ª vez o galo cantou, como Jesus tinha dito, e Pedro, aquela hora, a ficha cai. Judas traiu, mas nós podemos muito bem aqui trazer estas 2 personagens para próximo de nós. Quantas das vezes nós fomos Pedro? Quantas das vezes nós negamos? Quantas das vezes nós fomos Judas? Quantas das vezes nós traímos? Quantas das vezes eu neguei Jesus? Quantas das vezes você negou, negamos de anunciar a palavra de Jesus, de vivermos e anunciarmos a palavra de Jesus nas nossas casas, no nosso trabalho, na nossa sociedade? Quantas das vezes nós negamos de testemunharmos Jesus? Quantas das vezes nós negamos, nós não assumimos que somos cristãos diante desta sociedade, que o cristão hoje diante desta sociedade é o patinho feio da lagoa, é como um extraterrestre. Quantas das vezes nós negamos, como Pedro negou? Quantas das vezes nós dizemos: eu não sou cristão, porque o ambiente não era um ambiente cristão? Quantas das vezes nós traímos? Quantas das vezes nós crucificamos Jesus novamente? Quantos pecados nós cometemos? Quantas vezes nós traímos, crucificando o nosso irmão? Quantas das vezes nós julgamos, caluniamos? Quantas das vezes nós fazemos 1001 julgamento do nosso irmão? Julgamento pelo aquilo que nós estamos vendo e aquilo que nós achamos. Quantas das vezes nós traímos Jesus? Quantas das vezes nós fomos Judas? Quantas das vezes nós fomos Pedro? Mas aqui está a chave. Pedro confiou na misericórdia. Pedro arrependeu, diz o Santo Evangelho, que ele chorou a noite inteira depois que ele negou, que o galo cantou, e arrependeu. O único pecado que não é perdoado é aquele que não é confessado e que não é arrependido. Pedro arrependeu amargamente, chorou, arrependeu, e Jesus perdoou o seu pecado. Judas não. Judas pensou que o pecado dele era maior que Jesus. O pecado que ele tinha cometido era maior que Jesus. Não arrependeu. Deixou o mal apoderar, tomar conta do seu coração.
o mal levou ele ao suicídio, a ser trucidado, a se matar. Eu e você talvez cometemos diversos pecados, pior que Judas. Mas a chave está aqui. Não importa o tamanho do seu, do meu, do nosso pecado. Importa é o seu, o meu, o nosso arrependimento. Jesus é maior que qualquer pecado. Mas Pedro, para receber o perdão, ele teve que arrepender, ele teve que chorar, ele teve que confessar. E Jesus, hora nenhuma, disse para Pedro depois que Pedro seria punido. Jesus apagou todo o pecado dele, todo o passado dele. E diz: Pedro, tu és pedra, tu continuarás sendo pedra. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Tu és o primeiro Papa. Pedro, depois que ele confessou, ele continuou sendo Papa, ele continuou sendo Pedro, pedra. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. E você também, Jesus te chama a ser Pedro, pedra. Jesus te chama você a servir, mas muito mais do que é servo, como fala a liturgia hoje de Isaías 49, no versículo 6 diz assim, que Jesus nos chama a ser muito mais que servo, nos chama a ser luz. Ser servo é aquele que serve, mas ser luz é mais que servo, é ir lá no meio das trevas, deste mundo, desse sinédrio podre, ir lá e clarear, e mostrar para as pessoas a luz, que nós não somos a luz, mas nós indicamos e testemunhamos a luz que é Jesus. E Jesus te chama, e chama você a ser luz, como fala Mateus 5,13, ser sal e luz. Como fala em João 8,12, nós temos que ser luz. Como fala em Epístola de São João, também o Senhor nos chama a ser luz. O Senhor nos chama a ser luz. Nós precisamos de ser mais que servos, ser luz.